ao vivo com mais um Fórum 21. São 21 horas e 8 minutos de segunda-feira, dia 4 de novembro de 2019. Agora eu estou sem a companhia do Ivan Longo, que me acompanhou aqui durante esses últimos dias. O Ivan está de férias, então estarei tocando eu e outros jornalistas da Fórum aqui, o Fórum 21, durante esse próximo mês. Hoje eu terei o prazer de receber o Rodrigo Viana, com passagem pela Globo, editor e o editor da revista Fórum, o Renato Rovai. O Rodrigo está entrando daqui a pouquinho. O Rovai já está aqui comigo. Boa noite, Rovai. Boa noite, De Luca. Boa noite, queridas e queridos. Estamos só aguardando o Rodrigo Viana estacionar o carro, né? Ele tá saindo do trabalho e já está só por alguns minutos aí. Como a gente sabe que vocês chegam sempre às 9 da noite, resolvemos, então, ir entrando para começar o bate-papo. E o Rodrigo chega durante o percurso deste programa, William De Luca. Já o Rodrigo está entrando. Só para adiantar, vocês já leram aí no tema do nosso programa, hoje o debate que o Rodrigo e o Renato vão travar aqui vai tratar sobre a guerra entre Bolsonaro e a Rede Globo. Vocês têm acompanhado a cobertura aqui no YouTube da Fórum, também no nosso site, revistaforum.com.br, e essa guerra tem tido desdobramentos, né? Ontem o Bolsonaro deu uma entrevista falando que queria 15 minutos ao vivo na Rede Globo. O Ali Camel soltou uma carta que, misteriosamente, a gente sabe que foi feita para vazar, para falar sobre a apuração jornalística e as anotações do depoimento do porteiro do condomínio Vivendas da Barra, envolvendo Jair Bolsonaro. E nessa carta, o Camel, que é o diretor da Rede Globo, insinuou que a Globo tem sido vítima de uma armação, um conluio feito entre aliados próximos e o advogado Frederico Wassef, que faz parte da defesa do Bolsonaro, para que se articulassem para um ataque contra a emissora, o que aconteceu logo após a reportagem ir ao ar no Jornal Nacional na semana passada. Renato, enquanto a gente espera o Rodrigo chegar, deixa eu aproveitar para dar boa noite também para o pessoal que está assistindo aqui já. O Pretório Excelsior, Fernando Augusto, Luiz Otávio Barbosa, Paulo Roberto, Júnior César Moreira, Marcelo Martins, Ana Carla de Paraty. Tá balançando muito a tua câmera, viu, De Luca? Pronto, já estabilizei aqui. O Paulo Pamplona Frazão mandando um abraço. Olida Silva, Eliette Eli, Davi Salgado, Bruna Gonçalves e Luísa Cecília Abreu. Tem mais a Lu Arroio que mandou boa noite, Lu. Boa noite, Vila, seu lindo. Boa noite para você, Lu, também. Um beijão para todo mundo que está assistindo. Renato, como é que você tem visto esses capítulos recentes dessa guerra mesmo, agora aberta, né, entre o Jair Bolsonaro, presidente da República, e a Rede Globo? Pois então, De Luca, uma coisa que essa guerra, esse conflito aberto entre a Globo e o Bolsonaro, ela tem causado muita especulação, né? Acho que esse é a grande notícia da noite. E nesse mar de especulação, um jornalista que durante o dia incentivou muito isso foi o Noblat, o Ricardo Noblat, que por muito tempo trabalhou na Rede Globo de televisão, agora está na Veja, e anunciou que haveria uma bomba hoje no Jornal Nacional, que o Jornal Nacional iria desmascarar o Bolsonaro, que viria coisa quente. Isso foi ganhando força também por conta da demissão, do pedido de demissão do general Santa Rosa, né, que cuidava da secretaria da SGI, né, que é vinculada à Secretaria-Geral da Presidência da República, que é uma secretaria muito importante e que tem muito poder, entre outras coisas, porque fica ali no terceiro andar do Palácio do Planalto, né, a alguns degraus da Presidência da República, que fica no quarto. Então, as secretarias
e os ministérios que estão dentro do Planalto, às vezes eles não têm muita grana, eles não são ministérios fins, né, que têm potencial de investimento, mas eles têm poder porque estão ali nas barbas da presidência da República, tem influência, tem capacidade de influência. E, de repente, esse general Santa Rosa sai do governo no mesmo dia onde tinha essa grande especulação sobre o que viria a acontecer no Jornal Nacional. Junto com ele saem todos os outros generais e militares que ocupavam a secretaria, parece que eram mais 3, totalizando 4, e os boatos aumentam, porque começa a se imaginar que isso poderia resultar numa ação coletiva de militares. Muita gente especulou também nesse sentido, que a denúncia que viria no Jornal Nacional era tão pesada que esses militares estavam começando a abandonar o barquinho do Bolsonaro. Há 2 minutos atrás, só que as coisas são muito dinâmicas, eu estou aqui olhando o Twitter também, o Noblar acabou de postar 2 minutos atrás. Decepcionados com o Jornal Nacional, esperavam grandes revelações, nada como um dia após o outro. Ou seja, o Noblar continua com esse ar de mistério, parece que tem alguma coisa realmente, né? Parece que o Noblar sabe que tem alguma coisa que está vindo por aí. Eu não sei, eu não sei até onde ele sabe. O Noblar, ele tem... Rodrigo entrou. Rodrigo, boa noite. Ah, legal. Boa noite. Já estamos ao vivo, Rodrigo. Boa noite. Tudo bem? Dentro do bate-carro, né, do seu Fusca amarelo, Rodrigo Viana entra do meio do trânsito de São Paulo. Mas eu estacionei o carro, tá, gente? Estou sem o cinto de segurança e com o carro paradinho aqui. Ô, Rodrigo, eu sempre achei que você andasse com motorista pelas ruas de São Paulo. Esse tempo já passou. Rodrigo, estávamos falando aqui do Jornal Nacional que deu água de hoje, né? Teve muita especulação, muita coisa do Noblar, essa história do general botou mais, da demissão do Santa Rosa, botou mais água nessa fervura, e no fim, o Jornal Nacional foi uma coisa assim, meio pasmenta, meio sem sal, meio sem açúcar. Abriu de maneira bem fria, né? Pelo que eu acompanhei, pelos relatos que eu tive também, eu consegui acompanhar só um pedacinho, de maneira fria, e o relato que eu tenho é de que o noticiário sobre o Bolsonaro e sobre o episódio aí do porteiro foi coberto com o que a gente chama de nota pelada, né? Que é quando não tem imagem. Então, é só na boca do locutor. Isso esfria mais ainda o noticiário, para baixar a fervura mesmo, até do ponto de vista da imagem, do ponto de vista formal, né? Da composição da reportagem, né? E eu acho muito estranho que não tenham tocado nessa questão dos generais, do general demissionário, né? Um general da Secretaria de Assuntos Estratégicos, deixaram passar isso. E a impressão é que essa carta do Ali Câmara de hoje, eu não sei se vocês já analisaram a carta aí, que eu perdi o comecinho da fala. Não, estamos esperando você para isso. Eu achei que é um recado, mais do que falar com a equipe, né? Mais do que falar com a equipe, é se justificar perante os donos, né? Essa operação, até certo ponto, desastrada que o Ali Câmara conduziu nesses últimos dias. Lembrando que em 2017, bom, para quem não lembra, né? Acho que boa parte do nosso público sabe, Ali Câmara é o diretor de jornalismo da TV Globo já há muitos anos. Em 2017, a gente acompanhou, a Globo tentou derrubar o Michel Temer, deu aquela chamada dizendo que haveria uma gravação, que ele dizia para o Joesley que era para manter isso aí, e que seria uma coisa definitiva em relação a proteger o Eduardo Cunha, e depois se comprovou que o que a Globo dizia que existia na gravação do Temer, quando a gente foi ouvir, gostando ou não do Temer, não estava aquilo na gravação, a gente tem que ser fiel aos fatos. Então, comeram uma bola tremenda ali, depois ficaram correndo atrás de tentar derrubar o Temer e não conseguiram. E me parece que essa segunda de agora, pior ainda, né? Porque se você não consegue derrubar o Temer, que era um governante fraco,
fraco assim, do ponto de vista do apoio popular, ele tinha muita articulação no Congresso. Que dizer do Bolsonaro, que tem milícias digitais, como diz o novo inimigo do Bolsonaro, que é o Alexandre Frota. Não precisa só do Alexandre Frota, né? A gente acompanha isso. O Bolsonaro, com todo esse esquema, a TV Globo entrou de maneira estranha na cobertura, né? Apesar de ter feito a ressalva de que Bolsonaro naquele dia estava em Brasília, como é que você tem a informação de que um porteiro falou supostamente com o seu Jair, como está escrito ali no depoimento, e você não tenta apurar um pouco mais isso, saber em que circunstância, que porteiro é esse, onde é que ele está? Ficou muito estranho. Ou foi o Alicame hoje, na carta dele, dá a entender que caiu numa cilada, que tentaram manipular... Ele dá essa ideia, né, Rodrigo, de armação. Teve uma armação, alguém próximo da família Bolsonaro teria utilizado a Globo para vendido uma pauta, passado essa pauta para eles, e que depois disso, ainda o próprio advogado não teria falado do áudio. A gente conversou um pouco de manhã sobre isso, né, Rodrigo? Eu fico imaginando o seguinte, com uma bomba desse tamanho, que envolve um crime, um assassinato, se eu sou advogado da parte que pode haver uma especulação contra ela, eu pelo menos tento dizer à emissora, olha, é o seguinte, parece que há um áudio que nega essa versão. Vocês não querem esperar? Porque jogar luzes sobre isso de algum jeito pode deixar uma parcela da população na dúvida, né? Sobre a seriedade, sobre o envolvimento ou não do Bolsonaro no crime da Marielle. Eu não sei o que o William acha disso, mas eu achei muito descuidado, né? Se você vai atirar contra o presidente da República, atirar do ponto de vista figurado, né? Fazer uma acusação grave, você tem que estar muito seguro do que você vai fazer. Você não pode entrar assim e depois sair derrapando, pedindo desculpa, recuando. Ficou uma situação muito ruim para a Globo nesse momento. E hoje tinha esse boato de que viria algo muito forte, o dia inteiro circulou. E, de novo, o Jornal Nacional muito estranho. O Jornal Nacional muito estranho. Alguma coisa está acontecendo nos bastidores do poder em Brasília, essa movimentação dos generais, alguma coisa importante está acontecendo. Sobre o Noblar, eu nem levo em conta, porque o Noblar é o rei de fazer postagem que depois não se confirma, né? Não sei se... Acabou de fazer uma nova postagem agora dizendo nada como um dia após o outro. Eu acho que a partir das 6 da tarde o Noblar devia ser interditado, eu não sei qual é assim, ele gosta de tomar acho que um Guaraná, tomar uma limonada ali, fica um pouco empolgado. E as postagens dele aí ficam até engraçadas. Mas, nesse caso, é uma coisa séria, né? E ele ficou instigando essa história e que não se confirmou. Mas a verdade é que havia uma boataria muito grande, realmente, durante todo o dia, de que uma bomba estaria para chegar, e aí os generais teriam saído do governo por causa disso, e o Jornal Nacional não traz nenhuma novidade. O que saiu durante o dia, não sei se vocês já comentaram, foi a informação de que haveria um segundo porteiro, né? Além do porteiro... que aparece na gravação. A informação é diferente, né, Rodrigo? A informação é de que a voz está... que aquela voz que o Carluccio colocou não é a voz do mesmo porteiro que deu o depoimento. Essa informação ela foi trazida hoje pelo Globo também e a gente não sabe por que o Jornal Nacional não falou sobre esse assunto, né? O Rodrigo falou que acho que eles entraram meio frios. A gente chama... Eles falaram de jornalista, o tal do switch, né? Parece que eles deram a informação, mas não tinha nada para switchar, não tinha nada para continuar depois nesse assunto. Hoje saiu uma outra informação, foi essa que o Rodrigo falou agora, de que a Polícia Civil tem uma novidade na investigação lá do condomínio Vivendas da Barra, de que, segundo o Globo apurou com a Polícia Civil, o porteiro que prestou depoimento e anotou o tal do 58 no livro onde o Bolsonaro morou, não é o mesmo que falou com o Rony Lessa, que foi acusado de matar a Marielle no áudio divulgado pelo Carlos Bolsonaro e examinado pelo Ministério Público em 2 horas. E é estranho, né, Renato, Rodrigo, que o Jornal Nacional não traga essa informação hoje, inclusive, né, que é uma informação... Mas eu acho que eles trouxeram, viu, De Luca?
eles comentam isso numa passagem, numa leitura ali do Bonner e da outra apresentadora, mas não aprofundam, não fazem reportagem em cima. O que você está fazendo a ressalva, né, Rovai, é de que o fato de ser uma outra voz não quer dizer que aquela voz seja a voz de um porteiro. A gente não sabe que voz é aquela, afinal de contas, né? Quem está dizendo que o porteiro é o Carluxo, né? E a perícia do Ministério Público Estadual foi uma perícia, não sei se a gente pode dizer fajuta, mas muito precária, né? Acho que precária, talvez seja. Bota fajuta nisso, né, Rodrigo? Em 2 horas eles já falaram que o porteiro estava mentindo. E agora, o que se descobriu é que a voz anunciada como sendo daquele porteiro não é daquele porteiro, parece que é de outro. Ou seja, o porteiro está dizendo assim, sim, eu falei com o seu Jair e eu anotei isso aqui e aquela voz não é minha. Pois é. E uma outra disputa importante para a gente notar é a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Exato. Tem a imagem de polícia do Rio de Janeiro, aquela coisa complicada, mas nesse caso a Polícia Civil parece que está menos disposta a fazer o jogo do Bolsonaro, por incrível que possa parecer para a gente, né? Mas eu acho que a Polícia Civil é uma instituição com todos os seus problemas, mais porosa, né? Você tem vários tipos de delegados, de investigadores, tem gente mais complicada e tem gente mais séria querendo fazer o seu trabalho. Inclusive, eu ouvi desde o começo daquela moça que sobreviveu ao assassinato da Marielle e do Anderson, a testemunha, a Fernanda, que estava dentro do carro, gente próxima da Fernanda, dizendo tudo que a gente acha que a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem gente séria fazendo a investigação. Então, tem uma disputa. A Polícia Civil parece que está avançando no caso e o Ministério Público tentando travar a investigação. No momento em que eles vão para Brasília e avisam, né, entre aspas, que o nome do Bolsonaro foi citado, não era para investigar, talvez fosse justamente para travar a investigação e para levar para Brasília e para federalizar. Então, foi um movimento do Ministério Público já de oposição à Polícia Civil, que é subordinada ao Witzel. E aí essa loucura, né, no Brasil. O Witzel que se elegeu usando o nome do Bolsonaro, um sujeito de extrema-direita também, mas, nesse caso, são as divisões, né? São as divisões que estão aí na extrema-direita, já de olho em 2022. E a Polícia Civil, o governador parece que está dando mais liberdade funcional para que os policiais façam o seu trabalho. É o que está aparecendo, pelo menos. Antes de passar para o De Luca, Rodrigo, aliás, assim, o governador Witzel foi atacado, né, de forma muito pesada pelo Bolsonaro. Ele deve estar com sangue nos olhos. Ele deve estar chamando lá os delegados, a direção da Polícia Civil, dizendo o seguinte: quero a investigação disso até o último caroço. Não quero deixar essa laranja só na casca, não. Investiguem lá, quero chupar a laranja inteira. Agora, o que será que... Desculpa, De Luca, falando demais aqui, mas o que será que o Bolsonaro sabe que o Witzel sabe? Porque o ódio que o Bolsonaro já veio naquela primeira live completamente tresloucada daquela madrugada insone na Arábia Saudita, o ódio que ele manifestou em relação ao Witzel, então ele já sabe que o Witzel operou de alguma forma, no mínimo deu liberdade para a polícia e no máximo operou de alguma forma, talvez esse caso já estivesse mais... a família já tivesse conseguido colocar uma pedra em cima da história e a Polícia Civil ligada ao governo do Estado, quer dizer, do governo do Rio de Janeiro, mexeu ali e conseguiu trazer de volta alguma ponta que estava já escondida pela família Bolsonaro. Então, o ódio do Bolsonaro mostra que tem alguma coisa muito importante escondida ali, né? E vocês não estão falando demais, não, Rodrigo. Eu estou aqui só para mediar você e o Renato e trazer também os comentários de quem está assistindo, agradecendo todo mundo novamente. Amilson Vieira, Bruno Silva, Cora Freitas, José Benedito da Silva, Lu Arroio, Adail Mena Barreto, Gabriel Sfá, Neide Andrade, novamente lembrando vocês, pedindo para vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações e também continuem acompanhando os outros programas aqui. Você recebe as notificações no YouTube quando você se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. Rodrigo, Renato, tem um outro ponto importante que a gente tinha falado antes de você entrar aqui, Rodrigo, é sobre a relação com essa saída do general, né, do Santa Rosa. Acho que esse foi um dos temas políticos que mais movimentou também o dia, e
os noticiários dessa relação entre essa possível nova denúncia que o Nassif, que o Noblar disse que haveria no Jornal Nacional, e as pessoas fizeram uma relação sobre essa saída com essa possível denúncia. Você acha que tem alguma coisa ligada nessa saída desse general com os outros 3 que faziam parte do gabinete com essas denúncias, Rodrigo? Eu não tenho informação, né? Estou aqui em São Paulo, durante o dia acompanhei gente de Brasília e pessoas aqui que fizeram contato com bancadas, com gente do Congresso, dizendo que o clima ficou muito pesado por causa dessa saída, que não foi só de um general, foi de vários militares da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Não tenho nenhuma informação mais específica sobre isso, né? Talvez o Jornal Nacional também não tivesse, tenho minhas dúvidas, mas talvez o Jornal Nacional também não tivesse. Preferiu noticiar outros assuntos, falar sobre o título do Hamilton na Fórmula 1, falou até do jogo de futebol que teve ontem, que eu não acompanhei muito, mas parece que no Rio de Janeiro e tal. Falando de Botafogo e Santos, né? Foi na Vila Belmiro. Pois é. E aí não falou desse assunto dos militares, não entrou a fundo nisso, e muito de leve na história desse segundo. Isso também me chama a atenção. Por que não retomaram? Você falou de suíte, né, De Luca? Quer dizer, quando você entra num assunto tão importante quanto o presidente da República, e aí hoje um colunista do Globo, o Lauro Jardim, noticia que a Polícia Civil já sabe que a voz que está naquela gravação do Carluxo não é a voz do mesmo porteiro que escreveu, que falou com o seu Jair. Por que o Jornal Nacional não aproveitou para fazer uma retomada da matéria, né? Então mostra que está pisando em ovos, está com medo. Entrou mal no assunto, entrou assim de maneira insegura e continua inseguro na cobertura, ainda mais porque o Jair Bolsonaro promete ir para cima e caçar a concessão e não renovar a concessão da Globo, etc, etc. Então, se eu conheço um pouco assim, eu não tenho informação, mas se eu conheço um pouco assim, lendo a carta do Ali Câmbio, eu tenho a impressão que ele está em dificuldades internas lá na Globo, se colocou numa posição frágil, comandou a cobertura de uma maneira um pouco desastrada, né? Eu até outro dia falei no Twitter, se fosse um engenheiro da Volkswagen, estava demitido, fabricou um carro sem freio, botou o carro para rodar e o carro estava sem freio, né? Mas, enfim, ele já operou muitas situações para a família Marinho e talvez passe por com essa história de uma fonte, né? A carta dele, acho que quem acompanhou durante o dia, o Ali Câmbio disse que recebeu informação de uma fonte de Brasília de que haveria uma bomba contra a família Bolsonaro, uma fonte próxima da família Bolsonaro. Aí fica um pouco esquisito isso, né? Por que ele está preservando a fonte? Se ele dá a entender que a fonte armou uma cilada para a Globo, ele vai preservar a fonte que armou uma cilada? Você tem obrigação de preservar a fonte quando a fonte é leal com você, passa uma informação, se confirma, você não vai entregar, obviamente, a sua fonte. Agora, eu até acho que era o caso de, não sei se vai haver convocações para o Congresso, para se investigar isso. A Globo precisava esclarecer melhor esse fato também, né? Eu acho que era o caso de se pensar em pedir para a Globo mais esclarecimentos. Claro, o jornalismo é um princípio. Você está dizendo que é importante convocar o Ali Câmbio para uma CPI. Talvez, não sei se o Ali Câmbio, mas pedir um esclarecimento, talvez se chegar até esse ponto. Não por uma questão de intimidação de um diretor de jornalismo, não é para intimidar o diretor de jornalismo e tal, mas ele se colocou nessa posição, a Globo se colocou nessa posição. Então, e faz uma carta, veja a gravidade dessa carta do Ali Câmbio. Ele insinua que alguém próximo do Bolsonaro armou uma cilada para o jornalismo da Globo. Aliás, ingênuo, né, o jornalismo da Globo, né? Para cair numa cilada. Até mais, ele fala em alguém, porque ele fala que tinha apuração no Rio de Janeiro, Rodrigo, que eles tinham se fechado entre ele, o repórter, e o Bonner, e mais uma pessoa que estavam trabalhando na matéria, quando uma segunda fonte de Brasília teria procurado a sucursal Brasília, falando do mesmo tema, e já sabia que tinha sido revelado por alguém do Rio.
Quer dizer, a confusão é um pouco maior. Além disso, ele diz que o advogado, ao ser procurado, foi muito atencioso, ele frisa isso, né? Muito gentil, e deu entrevista rapidamente em São Paulo para a Globo, e o advogado já sabia do áudio e não teria revelado. Ele deixa claro que o entendimento dele é que houve uma armadilha para que a Globo errasse. Aí ele viu os jornalistas dizendo, e mesmo assim, vocês não erraram, vocês são foda, vocês são bom pra cacete, blá, 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 blá. Aí vem todo blá, blá, blá. O que importa mesmo é essas luzes que ele joga sobre uma armadilha. Agora, se um diretor jornalista da principal emissora do país diz que alguém preparou uma armadilha, alguém de dentro do palácio, isso é um fato político importante. Isso tem que ser esclarecido. E quem é essa pessoa, né? Isso é a coisa mais importante que você falou, Rodrigo. Se fazem uma armadilha com você, não tem mais direito de fonte, de preservação de fonte nenhuma. Essa pessoa não é uma fonte de confiança. Quem é essa pessoa que fez essa armadilha? Quer dizer, aí é cada jornalista, mesmo que ele... Aí cabe ao... Se o Alicâmbio passar o resto da vida dizendo que quer preservar a fonte, é um direito constitucional, isso não se discute. Estou dizendo que eu e vários outros jornalistas, se você tem uma relação com essa fonte e ela te trai, bota numa armadilha, aí quebrou a confiança, não preciso mais preservar nada. É estranho, é contraditório o discurso do Alicâmbio. Até algumas pessoas ficaram levantando a hipótese, eu não cheguei a esse ponto, mas vi alguém escrever na internet, será que essa fonte existe? Essa tal fonte de Brasília que ele citou? Ou será que isso foi uma forma dele criar uma narrativa até para se justificar para os patrões, para a família Marinho, que deve estar um pouco chateada com a forma como a Globo cobriu esse caso. Se é para atirar num presidente da República, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, um pouco mais de substância, né, de solidez, para você poder se defender do contra-ataque que eles sabiam que viria. Né? Os bolsonaros trabalham assim, e armam, colocam as suas milícias aí para contra-atacar. Então, é um fato importante. O Alicâmbio gerou a notícia hoje, para mim, é essa. A TV Globo disse que foi vítima de uma espécie de uma cilada. Ele não usou esse termo, né? Ele usou um outro termo. Agora eu não estou com a carta dele aqui na mão, mas deu a entender que foi algo preparado para que a Globo errasse. E a Globo errou? Eu não chego a dizer que errou, porque eles fizeram a ressalva, né, de que o Bolsonaro não estava na casa, que estava em Brasília, que isso ainda precisava ser esclarecido. O erro foi entrar de maneira tão frágil e deixar que no dia seguinte o Bolsonaro é que desse a suíte. Olha como é interessante. Você falou de suíte. Quem fez a suíte do caso foi o Carluxo. Em vez do repórter da Globo, um caso como esse, a suíte já tem que estar pronta. Quem fez a suíte do caso foi o Carluxo, que foi lá com a câmera dele do celular e entrou lá na tela do computador do condomínio e fez a suíte, desmentindo, ou pelo menos colocando em dúvida a matéria. Era tudo que eles precisavam, um discurso para desacreditar todo essa tese de que a família Bolsonaro tem relações, e aí é inegável, eles têm relações com alguns desses milicianos. Se a família Bolsonaro participou diretamente ou não do caso da morte da Marielle, aí isso é a polícia que tem que provar. Agora, que eles têm relação com pessoas que participaram, isso é inegável. Está mostrado com fotografia. É muita coincidência, né, gente? Olha o tamanho do Rio de Janeiro. O sujeito mora no mesmo condomínio. E o filho do Bolsonaro, 04, que chama Jair também, namorava com a filha do Rony Lessa, gente. É muito perto, eles estão muito próximos. Agora, Rodrigo, antes da gente começar, a gente estava falando que você já trabalhou na Globo, você falou agora que conhece um pouco desses bastidores. A gente viu que a Globo diminuiu um pouco o tom em relação a essa denúncia. Esperava-se hoje que a Globo voltasse à carga, mas reduziu um pouco o tom. Eu queria que você e o Renato nos dessem uma ideia do que vocês acham que devem ser os próximos capítulos, tanto em relação ao Bolsonaro quanto em relação à Globo. Será que a Globo vai realmente deixar essa história morrer? E será que algo que ainda não aconteceu é o Jair Bolsonaro recuar também e não ir mais a carga contra a Globo, que é o que ele tem feito nos últimos dias também? Vou começar, só para jogar mais lenha na fogueira e o Rodrigo poder falar, mas eu tendo a achar que agora o maior adversário nessa história do Bolsonaro, Rodrigo, não é a Globo,
é o Witzel. Sim. E eu acho que o Witzel está mordido no capeta. Né? Ele vai continuar essa apuração. Ele tem interesses muito grandes nessa história, nessa operação, porque ele vai disputar ali o Rio de Janeiro em breve com Bolsonaro, a capital. Né? Ele provavelmente o Crivella deve fazer uma associação com o Bolsonaro, já deu declaração de apoio nesse episódio. O Witzel vai ter que achar um candidato para fazer a disputa ali. E quanto mais o Bolsonaro estiver enfraquecido, a tendência é o Witzel se tornar mais uma alternativa da extrema-direita para as próximas eleições. Você tem toda a razão. E o Witzel vai ter um papel importante a depender dos fatos. Ele precisa de fatos concretos, né? Porque, vamos dizer, a gente pode gostar ou não gostar do Bolsonaro, pode gostar ou não gostar do Carluxo, das barbaridades que ele e os irmãos falam. Agora, você tem que ter fatos concretos. É um caso muito grave. Não é questão de opinião aqui. Teve participação, encontrou com os milicianos no dia da morte da Marielle ou não encontrou? Tem alguma relação ou não tem alguma relação? Isso, a Polícia Civil do Rio de Janeiro tem condição de avançar. E olha, sujeito como Marcelo Freixo, que conhece bem os bastidores dessa história toda, sabe como é que funciona a banda podre e a banda boa da polícia, tem dito que, por favor, deixem o caso com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que está em boas mãos. Chama muita atenção, ele era amigo da Marielle, tem todo interesse que o caso seja elucidado. Então, deixar com a Polícia Civil significa que eles têm informações e que, primeiro, tem gente tecnicamente trabalhando, querendo trabalhar, pelo menos, na Polícia Civil do Rio de Janeiro. E, segundo, tem um clima político, como o Rovai já fez a leitura aí, de que tem um governador disputando a extrema-direita e disposto a dar as condições técnicas para que a polícia possa chegar. Não quer dizer que vai chegar, né? A gente tem que ser cuidadoso, não vamos fazer o mesmo jogo que eles fazem lá do outro lado, né? Agora, que há indícios fortes, que eles têm proximidades, que eles têm parceria. Rapaz, o sujeito que é apontado como chefe do escritório do crime, o tal de Adriano, né? A mãe, ele tem parentes que estavam nos gabinetes da família Bolsonaro. Então, são muitas coincidências, muitas relações, né? Muita proximidade. E, num momento especialmente tenso para a família Bolsonaro, com a perspectiva de abertura de uma investigação contra o Eduardo Bolsonaro também. Vocês viram quem é que vai relatar o caso do Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal? É o Gilmar Mendes. A roleta do Supremo funciona de uma maneira muito curiosa, na época dos governos do PT também, né? Vai na mão do Gilmar Mendes, né? Parece até escolhido a dedo. Então, o Eduardo Bolsonaro vai ter um caso relatado pelo Gilmar Mendes no Supremo, e tem pedido de investigação na Comissão de Ética, e tem a possibilidade do Lula, da decisão do Supremo na quinta-feira, permitir a soltura do Lula. Então, uma espécie do inferno astral aí para a família Bolsonaro nos próximos dias. Deixa eu aproveitar para ler mais alguns comentários aqui. Josafá Magno Rovai tem que mandar o povo para a rua amanhã. Amanhã, inclusive, tem ato. É importante falar sobre isso depois. A Cora Freitas também comentando. Maria José Mendes. A Tânia Nadais. Seria possível imaginar que a Globo está fazendo um teatro com o Bolsonaro para quebrar o Witzel? Acho que já é uma teoria da conspiração muito mais profunda do que a gente já tratou aqui. Maria Campos, Léo Tales, quem mais? E o Ronivaldo Jesus também aqui de Salvador mandou para a gente um recado. Marina Ruth também. Acho que você ia falar alguma coisa, né, Rovai? Não, estou aqui pesquisando, porque a gente fez uma matéria de um jornalista amigo do Rodrigo, inclusive, que fez uma matéria muito boa sobre as milícias no Rio e a proximidade com o Bolsonaro. Qual o nome dele, Rodrigo? Não foi um repórter do Globo, não é? Não foi o Chico Otávio, não, né? Aí eu li outro. Não, foi um... Você me sugeriu um repórter que fez uma reportagem legal. Eu não me lembro mais. Tudo bem. Deixa eu só aproveitar que teve gente que falou aqui nos nossos comentários sobre isso. E vamos aproveitar para abusar do Rodrigo enquanto ele está nesse programa com a gente.
Já teve gente falando também sobre a relação do Bolsonaro com a imprensa de uma forma geral, né? E sobre como essa relação tem sido muito copiada com a do Trump. Na semana passada, o Trump cancelou assinaturas de revistas lá na Casa Branca. Nessa semana, o Bolsonaro cancelou as assinaturas da Folha de São Paulo, que ainda eram enviadas para o governo. Eu queria saber, Rodrigo, como é que você tem visto essa relação do Bolsonaro com a imprensa de uma forma geral e com os jornalistas também, né? Ele tem uma relação muito agressiva sempre com os jornalistas. Como é que você tem visto essa relação entre eles? Me espanta que até hoje ninguém tenha levantado um pouco mais o tom com ele naquelas... Eu entendo, né? Os colegas de Brasília, as pessoas que têm os seus empregos, podem bater de frente, mas não vai ter ninguém para dizer, ou pelo menos para enfrentar um pouco mais o Bolsonaro naquele quebra-queixo, né? Como se diz ali na porta do Palácio. Outro dia eu me lembrei daquelas falas do general Newton Cruz, para quem é mais velho, nos anos 80, no final do governo Figueiredo. Tem uma cena famosa, está até na internet, quem puder assistir, Newton Cruz, com um cap de militar, fardado, na porta do Palácio, criticando, não lembro quem estava criticando, a imprensa. Aí um jornalista com aqueles gravadores antigos, vai para... 40 centímetros de gravador. Isso, mas vai com muita calma, porque naquela época enfrentar um general, você ia parar, você ia na prisão, né? Mas o cara enfrenta. Fala, mas general, o que o senhor está dizendo? E enfrenta assim na pergunta, e o general empurra ele. Me espanta que os jornalistas empulam. E manda prender. Ele manda prender, ele empurra, manda prender e tal. É uma cena clássica que está aí nos arquivos da internet. Eu até não sei quem que é aquele jornalista, outro dia eu estava tentando saber quem é. Ele tem um papel assim, muito tranquilo, até cumprindo o papel dele de repórter, mas de questionar uma autoridade, né? Me espanta que as pessoas não reajam. Outro dia eu vi o Leandro Cortes também falando isso em Brasília. Ninguém vai responder a essas grosserias, essa história dele virar de costas. Não é possível, né? Eu acho que os jornalistas, pessoa física, tinham que enfrentar um pouquinho mais quando tivesse a oportunidade. Claro, tem que preservar os seus empregos, mas, gente, não pode deixar o cara aí fazendo e avançando dessa maneira como ele vai fazendo. Tem que ter um pouco de enfrentamento, né? Nós temos que ter um pouco de enfrentamento com esse absurdo, né, que ele vem cometendo. Eles vão testando, né? Nesse episódio do AI-5, eles testaram e receberam de volta. Teve uma contraofensiva, inclusive, dos setores mais de centro, assim. Eu acho que colocaram um limite, pelo menos no discurso, à afirmação absurda do Eduardo Bolsonaro. Então, acho que isso tinha que ser feito também no dia a dia da imprensa, Edu. Eu acho que falta a imprensa fazer um pouco isso. Não sei a condição, né, de quem está ali, e depende daquele emprego em Brasília. Obrigado. Ô, Rodrigo, agora sim, a gente está chegando aqui ao fim do nosso papo. Tentar colocar para ti, a gente trabalhar um pouco o que pode, o cenário futuro. Porque se abriu parece um rompimento entre os bolsonaros e a Globo, e é algo que os bolsonaros não estão fazendo a menor questão de reconstruir ponte. A Globo está até aliviando aqui e ali, mas também não se sabe o que a Globo está fazendo por debaixo do pano. Os bolsonaros estão tão incomodados como estão. Qual o cenário futuro, na tua opinião, dessa guerra? Eu acho que há um cuidado da Globo. Provavelmente, depois daquela matéria, devem ter ouvido gente muito graúda do empresariado brasileiro dizendo, pelo amor de Deus, agora que a coisa pode começar a andar, a economia, aprovar uma reforma da Previdência, pega leve, se desandar o Bolsonaro, pode desandar tudo na economia também. Então, acho que tem uma leitura, quer dizer, eles são oposição a esse setor muito radicalizado do Bolsonaro, mas eles são parceiros do Paulo Guedes, né? Não só a Globo, a Folha, a Veja, todos os meios de comunicação. Não é à toa que a Folha, no fim de semana, abriu 2 páginas para o Paulo Guedes falar, vender o peixe dele, né? Então, eu acho que tem um movimento da Globo de atacar, mas ela não quer ficar com a pecha, e assim como aconteceu com o Temer, né? Que naquele momento o Temer estava ameaçando dar uma melhoradinha, assim, né? Botar a cabeça para fora da água, e aí a reforma da Previdência andou para trás, lembram, né? A reforma da Previdência estava para ser aprovada ali no governo Temer. O caso Joesley não derrubou o Temer, mas derrubou a reforma da Previdência. Então, acho que tem uma leitura da Globo e dos setores empresariais, dos setores financeiros, dos bancos, de quem trabalha no mercado financeiro, de calma, água na fervura,
não vamos derrubar o Bolsonaro, partir para o enfrentamento total, porque num quadro de enfrentamento total, quem vai ganhar não é a centro-direita. Eu acho que quem tende a ganhar espaço é a centro-esquerda e a esquerda. Então, acho que essa que é a leitura que eles fazem. Por isso, além do fato de eles estarem mal posicionados do ponto de vista da apuração jornalística em si, tomaram uma bola nas costas ali naquele primeiro dia, tem uma leitura que é da macroeconomia, de não fazer tanta marola, não fazer desandar a economia e não ficar com o carimbo de a Globo está contra o Brasil, a Globo está desandando, fazendo desandar o governo, né? Então, eles vão com cuidado e acho que querem que outros... Me chamou a atenção que o Jornal Nacional, no segundo ou terceiro dia de cobertura, citava a Folha, não queria entrar sozinho. Como se estivesse chamando, entre mais, preciso de mais apoio, não posso ficar a Globo contra o Bolsonaro. E o Bolsonaro espertamente tenta transformar num confronto Globo contra Bolsonaro. Então, se não entrar a Veja, não entrar a Folha, não entrarem outros órgãos desse setor aí de centro-direita da imprensa, a Globo pode cair nessa cilada de ficar Bolsonaro e o Brasil contra a TV Globo. É uma cilada interessante que ele está tentando armar para a TV Globo. Deixa eu aproveitar para ler um superchat aqui antes da gente terminar, e aí passo uma última pergunta para você, Rodrigo, e para o Renato. O Marcos Aristides traz uma lembrança boa. Essa é a parte boa de fazer programa acompanhado, não somos só nós três aqui, tem muita gente fazendo junto. O Marcos pergunta, lembra do anúncio da queda do Vélez pela Catanhede? A informação era quente e para detonar o Bolsonaro, para detonar o Bolsonaro adiou a queda para desmoralizar a Globo. Não teria algo dessa natureza? Então, agradecendo o superchat do Marcos Aristides, pedindo novamente para vocês se inscreverem no canal e clicarem no sininho para receber as notificações. Rodrigo e Renato, será que pode ter tido alguma armação parecida com essa da queda do Vélez? Eu acho que pode ter tido uma armação já. Eu engraçadamente, desde o começo, eu achei muito estranho a forma, viu, Rodrigo, como Bolsonaro reagiu às 4 da manhã. Porque tem esse dado também do conjunto da obra, né? O advogado já tinha sido entrevistado e o Bolsonaro, ele faz todo um mise-en-scène dizendo que ele recebeu uma ligação que tinha saído no Jornal Nacional e aí ele pegou e armou a live, aquela live toda com uma meio amadora, tremendo ali o celular que gravou. Não sei se você assistiu a live. Eu assisti. E aquilo me dava uma impressão de que o cara parecia ter sido acordado naquele momento. Quando não, ele já sabia que essa é a matéria. Ele já tinha sido informado, ele já estava preparado. Quer dizer, toda essa montagem aí, agora, olhando com todos os dados que a gente tem, transparecem maior armação. Eu sou daqueles que acham que Câmara está exagerando, mas que sim, o Bolsonaro armou para a Globo. Mas eu concordo com o Rodrigo. A Globo não tem o direito de ser ingênua com a quantidade de jornalistas e a história que tem, produtores, editores, etc. Não é revista Fórum. Tem 3 pessoas para checar alguma coisa. Eu até comentava mais cedo, acho que com o Rovai mesmo, viu, De Luca, que esse método, né, se foi uma armação, me lembra um pouco a história que aconteceu em 2006, do Serra, naquele famoso dossiê do Vedoim. Não sei se as pessoas vão lembrar. Na campanha de 2006, houve um momento em que havia um bochicho de que viria um dossiê muito forte contra o José Serra. E havia mesmo informações ali complicadas contra ele, que viriam do Mato Grosso do Sul, né? Ou do Mato Grosso, agora eu não me lembro. Não lembro se era Cuiabá, acho que era Cuiabá, era Mato Grosso. Que viriam do empresário fazendo denúncias contra a atuação do Serra no Ministério da Saúde. O que o Serra fez? Essas denúncias existiam, havia um fato concreto. Ele armou uma cilada para uma turma do PT que foi comprar esse dossiê, os chamados aloprados. E aí a notícia, em vez de ser o dossiê que existia, passou a ser os aloprados que tentaram comprar o dossiê. Para mim, algo muito parecido que aconteceu aí. Quer dizer, você tem algo muito sério para ser ainda divulgado nessa relação da família Bolsonaro com a morte da Marielle. Algo muito sério, a gente não sabe o quê. Que eles têm relação com essa turma desse escritório do crime. Eles têm, não sabemos se tem relação com o crime. Algo muito sério está para ser revelado. E como o Bolsonaro sabia que havia algo muito sério para ser revelado,
pode ter acontecido uma operação para embaralhar as cartas. E em vez da notícia ser a relação entre a família Bolsonaro e os criminosos, passa a ser a Globo tentou manipular. Então é uma operação de contra-inteligência. A gente subestima o Bolsonaro. Falávamos mais cedo também, eu e o Rovai aqui em particular. Muita gente, a gente não, mas muita gente subestima, é um tosco. Gente, é um tosco. 55 milhões de votos. Eles se fazem de toscos. Quando o Carluxo tira fotografia sentado, com o computador em cima da cama, todos de um jeito assim, passando a impressão de uma precariedade. Eles querem passar a impressão de precariedade, mas eles têm inteligência. Eu não sei se a inteligência está aqui no Brasil ou se a inteligência, inclusive, vem de fora do Brasil. A gente falava, todo bolsonarista gosta de ter uma bandeirinha de Israel, né, junto com o seu perfil. E adoram os Estados Unidos, batem continência para os Estados Unidos. Tem inteligência operando para além do Brasil. Às vezes se fala muito dos Estados Unidos, mas se esquece Israel, né? E Israel, dentro de inteligência de internet, inclusive o WhatsApp, os disparos, muitos vieram de Israel. Exatamente. Então, me parece essa operação, você citou aí, né, De Luca, acho que foi um internauta que lembrou desse episódio em que a Cantanhede divulga que o Vélez vai ser demitido, o Bolsonaro aparece, aí estão manipulando, não vai cair coisa nenhuma. E depois de uma semana ele cai. E ele segurou, acho que só para ter o gostinho de dizer que a Globo mentia. Então, ele é mestre nessa história de embaralhar as cartas. E a maneira como o Bolsonaro veio, o Rovai tem razão, naquela madrugada, mais uma vez, era para passar a imagem de improviso, mas não havia só improviso naquilo ali. Havia uma estratégia, havia uma tentativa de embaralhar as cartas. Em vez da gente discutir a relação da família Bolsonaro, que é concreta, com o escritório do crime, a gente está discutindo se a Globo errou ao falar do porteiro, né? Tudo bem, se a Globo errou e não é para errar num caso tão importante assim. Mas pode ter havido, e o Ali Campbell coloca isso na carta dele hoje, uma espécie de uma cilada para que a Globo, sabendo que havia alguma coisa importante nesse episódio, entrasse de maneira errada no episódio. Em vez de entrar no centro, entrou meio na periferia. E aí perdeu um pouco a moral para ir para cima do Bolsonaro da maneira como deveria ir, né? Agora vamos esperar o que vem da Polícia Civil e se essa história vai avançar através da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O que eu quero dizer também é que o Bolsonaro, o problema dele não é só isso. Não é só esse episódio do porteiro. É o episódio dos filhos dele, do filho falando do AI-5, do Lula podendo sair da cadeia. Há um desgaste lento, a gente sabe que tem uma parte do eleitorado que vai ficar com ele, aconteça o que acontecer, mas lentamente também esse desgaste vai se acentuando. É só a gente pensar que no Rio de Janeiro, o povo que votou em Witzel e Bolsonaro agora está tendo que escolher um dos dois lados. Ou fica com Witzel ou fica com Bolsonaro. Isso gera um desgaste, isso vai desgastando a imagem do sujeito a médio prazo, né? Deixa eu aproveitar para ler aqui. A Paula Simone falou: o Rodrigo está cansado, deixa o pobre homem para casa descansar. Onde é que ele parou o carro? Mandando um beijo para o Rodrigo, para mim e para o Renato. Então, com este pedido clamoroso da Paula, eu vou encerrando o Fórum 21, agradecendo o Rodrigo. Renato, boa noite para vocês dois. Muito obrigado por terem me acompanhado nessa noite. Obrigado, De Luca. Grande abraço aí a todas e a todos, e especial ao Rodrigo, que teve parou no meio do caminho para nos atender e proporcionar essa grande audiência neste Fórum 21. Agradeço a vocês pela oportunidade de conversar e, de certa maneira, dialogar também com quem está acompanhando, né? Com quem acompanha isso com atenção aí nas redes. Só para dizer que eu estou com o carro estacionado na frente de uma padaria na Avenida Sumaré, na Zona Oeste de São Paulo, e agora vou tomar o rumo da Zona Sul para ir para minha casa, que realmente estou cansado, gente. Boa noite. Grande beijo para a Tereza, para toda a família. Bom, para você também. Obrigado, De Luca. Um abração para você. Renato, Rodrigo, boa noite, obrigado. Um abração para vocês. Amanhã tem Pedro Serrano, quarta-feira tem o Requião. Então, continue acompanhando aqui o Fórum 21 e toda a programação da Fórum no YouTube. A gente se vê amanhã. Tchau. Até mais. Até mais.